Alunos, bom dia aos senhores. Estamos iniciando mais uma aula de história que tem como tema os povos berberes. Na nossa última aula, alunos, nós vimos sobre o reino Banto e nós fizemos alguns comentários que se relacionavam justamente aos povos que residiam no continente africano antes mesmo da chegada dos povos europeus àquele continente. Antes de mais nada, alunos, antes de nós darmos continuidade nessa aula, necessário se faz que seja esclarecido quanto aos senhores pertinente à aplicação do simulado na última semana. Através daquele simulado, é possível com que eu, na função de professor, consiga identificar algumas dificuldades que os senhores estão tendo, o que é natural, o que é normal, bem como eu também consigo identificar algumas facilidades que vocês estão tendo na apreensão do conteúdo. E é válido que, caso os senhores tenham tido dúvida em responder, ou até mesmo dúvidas que se relacionem a alguma questão, recorram ao grupo agora no horário da aula para que essas dúvidas possam ser esclarecidas e solucionadas e juntos nós realmente alcancemos uma aprendizagem significativa a todos, ok? Bom, comentários feitos relacionados ao simulado, tanto é que eu disponibilizei a chave de correção dele no início dessa aula. Nós comentaremos agora sobre os povos berberes. E, como já é de costume, eu não vou utilizar slide dessa vez, mas eu trouxe um texto para os senhores. Eu farei a leitura dele e, na medida em que eu for lendo, eu vou realizando alguns comentários para que seja notório a assimilação por parte de vocês, ok? Vejamos. Conhecidos desde a antiguidade, os berberes são povos autóctones, ou seja, povos naturais da região, do norte da África. Quando eu falo norte da África, alunos, eu estou me referindo àquela parte do continente africano que está bem próxima do continente europeu. Então, norte da África, eu não estou me referindo, por exemplo, ao território da África, ao país da África do Sul. Pelo contrário, eu estou me referindo aos territórios que estão mais próximos do continente europeu, ok? Não fosse por eles, as rotas comerciais da África subsaariana com o Oriente Médio e até mesmo com a Europa demorariam séculos para tornar-se realidade. Então, esses povos berberes, eles foram responsáveis por facilitar o comércio dos povos das rotas comerciais do Oriente Médio com o continente europeu. Por quê? As rotas comerciais foram facilitadas, uma vez que eles já tinham amplo conhecimento daquela região, já possuíam um conhecimento aprofundado das características do deserto, então eles facilitaram para que essas rotas de comercialização sofressem um impulso, ok? Desculpem aqui, às vezes eu me excedo aqui e há um certo balanço na câmera do celular. Inicialmente, os povos berberes viviam em tribos esparsas que cobriam uma boa parte do deserto do Saara, principalmente na região que nós costumamos chamar de Maghreb, onde hoje temos os territórios da Mauritânia, Marrocos, Argélia, Mali, Líbia e até mesmo uma parte da Tunísia. Como assim, alunos? Esses povos berberes são povos que tinham um amplo conhecimento da região do deserto do Saara. Tanto é que, em virtude disso, repito mais uma vez para os senhores, eles foram os facilitadores das rotas comerciais, isso é, rotas em que nós tínhamos uma clara comercialização dos povos europeus com os povos do Oriente Médio, e esse comércio ele era mantido principalmente em busca das especiarias. Essas especiarias, quando os europeus chegaram aqui mesmo no continente americano, eles fizeram uso delas para abastecerem os seus comércios e, de certa forma, desafogaram aquelas pesadas taxas de comercialização que eram feitas com esses povos do Oriente Médio, bem como com os povos europeus, e nós tivemos um grande desenvolvimento de algumas cidades italianas, dentre elas Veneza, que refere-se à fase do Renascimento, mas isso é uma outra história que nós não mencionaremos agora, ok? Como nômades,
ao longo do tempo, eles desenvolveram a capacidade de viver e cobrir grandes distâncias do deserto, acostumando-se às limitações físicas e climáticas que só o deserto pôde impor a quem o desafia. Como assim, alunos? O deserto do Saara, ele é extenso e é cheio de perigos climáticos, para ser mais claro para os senhores. Como assim? Nós temos temperaturas durante o dia que atingem a casa dos 50 graus Celsius. E à noite há locais que atingem temperatura de menos 10 graus, menos 15 graus negativos. Então, assim, o deserto é curioso. Durante o dia, um calor intenso. À noite, gelado. E essas populações, esses povos berberes, eles foram aprendendo a se adaptarem. E entra em cena, mais uma vez, um conteúdo que eu estava discutindo agora há pouco com os alunos do 6º ano, que refere-se à evolução das espécies, teoria evolucionista. Nós, seres humanos, somos seres mutáveis, e por sermos seres mutáveis, nós conseguimos nos adaptarmos aos nossos mais variados ambientes. Nós conseguimos nos adaptar a ambientes secos, como por exemplo desertos, nós conseguimos nos adaptarmos a ambientes gélidos, como por exemplo Antártica, nós conseguimos nos adaptarmos a ambientes quentes e chuvosos, como por exemplo as zonas equatoriais. Então isso faz parte da nossa evolução. E nós trazemos conosco o nosso gênese da mutabilidade. E isso que é interessante para que nós consigamos ter uma visão evolucionista da vida e de nossa espécie. Hoje, os antropólogos que estudam os berberes não os classificam como apenas um povo comum, mas sim um conjunto de povos nômades, que têm características sociais e linguísticas bem parecidas, mas que não têm uma definição, até os dias de hoje, como um povo unido em torno de um estado, apesar de uma identidade cultural bem comum entre as diversas tribos. Como assim, alunos? Nós temos antropólogos, são cientistas sociais que fazem estudos considerando a realidade de determinados agrupamentos humanos. Esses antropólogos, ao estudarem a realidade desses berberes, chegaram à seguinte constatação de que esses povos não podem ser classificados dentro de uma mesma definição. Isto é, eles apresentam características individuais, sejam características linguísticas, sejam características culturais, sejam características sociais. Embora elas sejam bem parecidas, elas são diversas, elas não são iguais. E é por isso que não é possível que nós os coloquemos e nós os definamos como se fossem um único povo, mas na verdade nós temos muitos povos que apresentam características em comum, mas que diferenciam-se pelas suas peculiaridades. Cabe aqui também citar uma peculiaridade dos povos berberes. Após a expansão islâmica entre os séculos VIII e IX, muitos se converteram ao Islã e transmitiram sua herança religiosa. Hoje podemos dizer que a característica mais comum do povo berbere é justamente o islamismo. Detalhe, embora tenha acontecido essa expansão islâmica entre o século VIII e IX, nós não podemos classificar os povos berberes como portadores do islamismo por um processo natural. Pelo contrário, eles sofreram um processo de aculturação e que implantaram o islamismo em suas crenças, em suas manifestações culturais. Mas isso não quer dizer que eles tenham tido essa predisposição religiosa de forma natural. Normalmente, os berberes são classificados de acordo com os dialetos específicos de cada grupo, que também costumam ocupar uma região de forma esparsa ou não. Dialetos, forma de língua que eles utilizam. Os 3 principais grupos berberes, ou berberes, que são também grupos linguísticos, são os tuaregues se localizam no norte, tuaregs ou tuaregues, se localizam no norte da África, os tamazites
os Tamazitses e os Shells. Temos também os chamados Berberes do Oásis, os Shawaches, os Rifas e os Calibes. Esses são grupos linguísticos que fazem parte dos povos berberes. A lembrá-los que nós não podemos classificá-los dentro de um mesmo grupo social, pois apresentam características linguísticas e culturais diversas, embora sejam semelhantes, ok? Então vamos lá, alunos. Nessa aula de hoje nós vimos um pouquinho sobre os povos berberes. Esses povos berberes, nós vimos que eles foram os facilitadores do processo de comercialização entre os povos do Oriente, bem como os povos do continente europeu. Esses povos berberes, de acordo com estudos de antropólogos, nós não podemos classificá-los como se fossem um único povo, uma vez que eles têm características culturais, sociais e linguísticas diferentes, embora essas características sejam semelhantes. E como atividade de hoje, alunos, eu peço que vocês escrevam no caderno de vocês aquilo que vocês entenderam sobre esses povos berberes. Fácil, não é mesmo? Mas antes, alunos, é necessário que nós realmente analisemos esse mapa do continente africano. Como eu já disse para vocês, vou pegar aqui esse marcador que vai ficar mais fácil aqui. Os povos berberes, eles se localizam nessa região aqui, ó, do continente africano. Essa região, que é a região norte do continente africano, como eu já disse para os senhores, é a região mais próxima do continente europeu. Aqui acima nós temos a Europa. E aqui abaixo nós já temos a região sul, a área onde vivem os povos berberes, que se localizam nessa região do Marrocos. Vou pegar aqui novamente para fazer o marcador para que vocês observem. Região do Marrocos, da Argélia, da Tunísia, da Líbia, e Níger. Também nós temos essa região. E especificamente nessa faixa aqui, alunos, nós temos o deserto do Saara. O deserto do Saara, como os senhores têm um amplo conhecimento, é uma região inóspita, de difícil acesso, localizado no continente africano, ok? Então, é isso o tema da nossa aula de hoje. Foi um vídeo bem curto, mas que eu espero que os senhores tenham se atentado, ok? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, recorram ao grupo no horário da aula e ela será solucionada da melhor forma possível. A lembrá-los que os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem as atividades para o meu WhatsApp privado, ok? Forte abraço a cada um de vocês e eu espero vê-los o mais rápido possível. Tchau, tchau.